Rockefeller. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa em o quê? Riqueza, poder e, claro, filantropia, né? Uma dinastia que, sem dúvida, ajudou a construir o mundo que a gente conhece hoje. Mas e se essa imagem toda, essa imagem de generosidade, fosse só a ponta do iceberg? E se fosse só uma fachada para um projeto muito, mas muito mais ambicioso? Pois é, segundo as fontes que a gente investigou, por trás de toda essa filantropia existe uma história bem diferente. Uma história de controle social que, no fim das contas, moldou o mundo em que a gente vive hoje. Pensa comigo, o que alguém faz depois de, basicamente, zerar o jogo do capitalismo? Imagina ter uma fortuna tão, mas tão grande que nem dá para entender direito. O que vem depois? Bom, para John D. Rockefeller, a resposta não era simplesmente ganhar mais dinheiro. Não. O próximo passo, o próximo objetivo, era algo muito maior. Era moldar a própria sociedade. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, em 1913, lá no auge do poder dele, a fortuna do John D. Rockefeller era de 900 milhões de dólares. Parece ok, né? Mas calma, se a gente ajustar esse valor para hoje, seria o mesmo que juntar a fortuna do Elon Musk, do Jeff Bezos e do Bill Gates. Todos eles juntos. É um poder que a gente mal consegue imaginar. Tá, mas como é que ele conseguiu todo esse dinheiro? A resposta é simples: monopólio. Um monopólio implacável. A empresa dele, a Standard Oil, controlava, saca só, 90% de todo o petróleo dos Estados Unidos. As fontes que a gente analisou descrevem táticas super agressivas que simplesmente esmagavam qualquer concorrente. Eles garantiram um controle quase absoluto sobre o recurso mais importante daquela época. E foi essa a base, o alicerce de todo o poder que viria depois. O problema é que com essas práticas de negócio, a imagem pública dele não era das melhores, né? Tava bem manchada. Foi aí que ele encontrou uma solução genial. Um jeito de limpar o nome e, de quebra, aumentar ainda mais a influência dele, a filantropia. Só que, de acordo com o que a gente apurou, não era bem caridade, sabe? Era, na verdade, uma ferramenta. E olha, como a gente vai ver, foi a ferramenta mais poderosa que eles já tiveram em mãos. E é aqui que a coisa fica interessante, porque tem dois lados, né? A imagem pública era essa, o grande benfeitor da humanidade, o cara que construía universidades, hospitais. Mas por trás das cortinas, as fontes afirmam que cada dólar doado era, na verdade, um investimento estratégico. O objetivo não era simplesmente melhorar a sociedade, era redesenhar a sociedade inteira de um jeito que servisse aos interesses deles. Tem aquele ditado, né? Quem paga, escolhe a música. E isso resume perfeitamente a lógica por trás de tudo. Ao financiar uma universidade, um hospital, uma pesquisa, os Rockefellers não estavam só dando dinheiro, eles estavam comprando o direito de definir a direção, de dizer o que seria ensinado, o que seria pesquisado. Basicamente, eles estavam comprando o direito de escolher a música que todo mundo ia ter que dançar. Ok, e onde foi que eles começaram a aplicar essa estratégia? Bom, o primeiro grande alvo foi a educação. A ideia, de acordo com os documentos que vieram à tona, era pegar o sistema de ensino e transformar ele por completo, para que ele servisse a um propósito bem específico, o da nova economia industrial. E olha, antes que alguém pense que isso é alguma teoria da conspiração, dá uma olhada nisso aqui. É um trecho de um documento do próprio Frederick Gates, o cara que dirigiu o Conselho de Educação do Rockefeller. A declaração de intenções é chocante, para dizer o mínimo. O objetivo ali, preto no branco, não era criar filósofos, cientistas, pessoas que pensam por si. Não. Era criar trabalhadores mais eficientes. Pessoas que fizessem o trabalho de forma perfeita, diferente dos pais. Então, vamos entender o plano. A ideia era basicamente transformar a escola numa linha de montagem. Pensa bem, as fileiras de carteiras, o sino tocando para marcar o tempo, as tarefas repetitivas, tudo isso que a gente conhece tão bem. A proposta era que tudo isso fosse projetado para um único fim: produzir o combustível perfeito para a máquina industrial, ou seja, um funcionário obediente que não questiona e que é previsível. E qual seria o resultado disso tudo? Bom, de acordo com as fontes, o objetivo era criar uma população de analfabetos funcionais, pessoas que sabem ler e escrever, claro, mas que não conseguem ter uma interpretação mais profunda, um pensamento crítico, gente perfeita para manter a engrenagem do sistema rodando sem nunca jamais questionar quem é que está lá em cima no comando. Mas controlar a mente das novas gerações era só o começo, o primeiro passo. Para consolidar o poder de verdade, era preciso ir além. Era preciso controlar o corpo também. E é aí que entra o próximo alvo: a saúde. A medicina foi completamente transformada, redesenhada para se encaixar num modelo de negócios
novo e absurdamente lucrativo. Olha que curioso. Antes de 1910, a medicina era um campo super diverso. Tinha homeopatia, naturopatia, tratamentos com ervas, várias abordagens diferentes. Mas aí, em 1910, tudo muda. Surge o relatório Flexner, financiado, adivinha por quem? Rockefeller e Carnegie. Esse relatório basicamente varreu a concorrência do mapa, estabelecendo um padrão único. Um padrão científico que, convenientemente, era centrado em medicamentos que podiam ser patenteados e vendidos em massa. E o mais irônico, muitos desses medicamentos eram derivados do petróleo. Na prática, esse relatório Flexner funcionou como uma arma. Ele foi usado para deslegitimar e destruir quase toda forma de medicina que não se encaixava nesse novo modelo farmacêutico. Escolas que ensinavam tratamentos naturais, homeopatia, qualquer coisa diferente, foram simplesmente fechadas. O carimbo era sempre o mesmo. Isso não é científico. E com isso, eles criaram um ciclo de controle perfeito. Pensa só na estrutura. Primeiro, eles financiam as faculdades de medicina. Essas faculdades treinam os médicos para receitar que tipo de remédio? Exato, os remédios químicos específicos. Remédios que eram produzidos por empresas farmacêuticas nas quais eles mesmos tinham participação. Para fechar o cerco, a mídia que vivia da publicidade dessas farmacêuticas ajudava a marginalizar qualquer tratamento alternativo. É um sistema fechado que se retroalimenta. Mas se você acha que a história para por aí, não para. As fontes que a gente consultou revelam episódios ainda mais sombrios. Verdades bem inconvenientes que colocam em xeque toda essa imagem de benevolência da família. Vamos falar do massacre de Ludlow, em 1914. Aconteceu assim: mineiros que trabalhavam para uma empresa do Rockefeller entraram em greve. Como retaliação, eles e suas famílias foram expulsos de suas casas. Eles tiveram que montar um acampamento de tendas para sobreviver, e aí a Guarda Nacional, que basicamente agia a serviço da empresa, atacou esse acampamento. Eles atearam fogo em tudo, matando mulheres e crianças. É um dos episódios mais brutais da história trabalhista dos Estados Unidos. E aqui no Brasil? Pois é, a história também chega aqui. A Fundação Rockefeller é acusada de ter financiado a Sociedade Eugênica de São Paulo. E qual era o objetivo desse grupo? A melhoria genética da população. Em outras palavras, eles promoviam políticas de embranquecimento e a eliminação de grupos que eles consideravam indesejáveis. E tem mais, existe também a conexão com a IG Farben. Para quem não sabe, esse era o conglomerado químico que foi, basicamente, um dos motores da máquina de guerra da Alemanha nazista. As fontes indicam que existia uma aliança de negócios entre Standard Oil de Rockefeller e esse cartel, mesmo enquanto o regime nazista já estava subindo ao poder. Ok, mas a grande pergunta é: tudo isso é coisa do passado? Certo? Ficou lá atrás? Bom, a tese central das fontes que a gente analisou diz que não. Muito pelo contrário. O sistema que os Rockefellers ajudaram a criar não só sobreviveu, como se tornou o padrão, a norma. E sabe por quê? Porque a maior conquista deles, segundo essa análise, não foi nem a fortuna gigantesca. Foi ter criado uma arquitetura de controle social tão, mas tão eficaz, que com o passar do tempo, ela simplesmente se tornou invisível. A gente normalizou tudo isso. A gente aceita o sistema como ele é, como se ele sempre tivesse existido dessa forma. É só parar para pensar um pouco. O jeito como as escolas funcionam, a maneira como a nossa medicina trata as doenças, focando quase sempre no sintoma e no remédio farmacêutico, nós ainda estamos operando dentro do sistema que foi desenhado lá atrás há mais de 100 anos. Então, no final, a gente volta para a pergunta inicial. Quem foram os Rockefellers? Foram mesmo os grandes benfeitores da humanidade, como a história oficial gosta de contar? Ou foram os arquitetos frios e calculistas de um sistema que foi projetado desde o início para perpetuar o poder e a influência deles? A resposta, no fim das contas, talvez dependa do quão fundo cada um de nós está disposto a cavar.